RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Política. José Ivo Sartori e Eduardo Leite realizaram primeira reunião de transição de governo. Educação. Alunos de escolas estaduais conheceram rotina de policiais civis. Estradas. 10 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais e estaduais durante feriadão de finados. Confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta terça-feira. Olá, está começando o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Na manhã de hoje ocorreu a primeira reunião do processo de transição de governos entre José Ivo Sartori e Eduardo Leite. O encontro foi realizado no Palácio Piratini. Às 10h30 da manhã desta segunda-feira estiveram reunidos o governador José Ivo Sartori, seu vice José Paulo Cairoli, o futuro governador do estado Eduardo Leite e o vice Ranolfo Vieira. Por parte da atual gestão, deverá coordenar esse processo de transição o chefe da Casa Civil, Kleber Benvenu. Sartori se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário. E em seguida nós estaremos trabalhando conjuntamente com a equipe que ele formalizar logo em seguida e com a nossa parte. Da nossa parte colocamos as nossas questões, mas elas são justamente no sentido de auxiliar, colaborar, participar e nos envolver e dando condições de que assuma com tranquilidade o governo no dia 1º de janeiro. De acordo com o governador eleito, Eduardo Leite, serão anunciados até amanhã de manhã pelo menos 5 nomes que farão parte da equipe de transição. E uma das questões a ser discutida neste período será a alíquota do ICMS. A questão do ICMS foi abordada também, né? Nós falamos ao longo da campanha eleitoral que somos a favor da redução de impostos, mas que há necessidade de manutenção das atuais alíquotas pelo período de 2 anos para que nós possamos promover uma revisão do sistema tributário gaúcho. Então, nós estamos levando adiante aquilo que nós falamos em campanha eleitoral, a necessidade da manutenção das atuais alíquotas. O governador colocou-se à disposição para encaminhar o projeto de lei à Assembleia Legislativa, então nesta semana nós temos a expectativa de podermos encerrar o processo de elaboração de uma minuta que será apresentada ao governador para que ele possa fazer esse encaminhamento. Eduardo Leite reafirmou que conhece a situação financeira do estado, que vem passando por uma forte crise econômica. Nós sabemos das graves dificuldades do estado do Rio Grande do Sul, né? Não é segredo, nós nunca entendemos como algo inventado. É real a situação dramática nas contas do estado, está aí apresentado pela dificuldade no mês de outubro do pagamento de qualquer faixa salarial. Então é uma realidade e sabemos que vamos encontrar uma situação difícil. Mas agora no processo de transição vamos ter o diagnóstico apurado, no diálogo com o atual governo para identificar objetivamente em que condições que vamos assumir em janeiro. Desde fevereiro de 2016, os servidores públicos recebem os salários parcelados ou com atrasos. E a grande promessa do futuro governador é ajustar o pagamento ainda no 1º ano de mandato. Nós entendemos que para a boa prestação de serviços públicos para a população, o salário dos servidores tem que ser colocado em dia. Nós vamos trabalhar com a série de ações, não tem uma bala de prata que resolva, não é venda de ativos, não é uma solução sozinha, né? Sempre destaquei isso. A continuidade das negociações para o regime de recuperação fiscal ajudam a aliviar esse déficit nas contas do ano que vem, projetado no orçamento enviado à Assembleia de 7 bilhões de reais. O governador eleito afirmou ainda que já conversou com o deputado e futuro chefe da Casa Civil do governo federal, Onyx Lorenzoni, e agendou uma reunião para os próximos dias para tratar de assuntos pertinentes a todos os gaúchos. Alunos do 7º ano de 5 escolas estaduais participaram de um concurso de redação. Eles tiveram que dissertar sobre o tema A Polícia Civil e a Prevenção da Violência nas Escolas. Os autores das 4 melhores redações visitaram na tarde desta segunda-feira alguns departamentos da Polícia Civil para conhecer de perto a atuação dos agentes da segurança pública. Palavras que a Isabela encontra a melhor forma de expressar os sentimentos. E não foi à toa que a redação da estudante do 7º ano da Escola Gomes Carneiro, em Porto Alegre, foi a vencedora do concurso cultural Policial Civil por um Dia. Na minha redação eu escrevi bastante sobre a prevenção da violência nas escolas, que era o tema da redação.
E porque eu achei muito importante o Papo Responsa vir aqui explicar um pouco sobre, porque muitos alunos não têm acesso às informações que eles nos passam. Para entender mais sobre essa profissão cheia de riscos e tão necessária para a segurança pública, acompanhamos a Isa até a sede do Departamento Estadual do Narcotráfico. Por lá, ela viu de perto como funcionam as operações, os serviços nos setores e aprendeu mais sobre as estratégias de ações preventivas da Polícia Civil. Então, um concurso como esse propicia que esses alunos comecem a pensar e refletir sobre as nossas atribuições e que conheçam efetivamente o que nós fazemos, né, e que tenham essa vivência como forma de proximidade. Depois de ouvir as explicações, agora é hora de colocar a teoria em prática. E nesse dia bem diferente, como uma policial, a Isa pôde conhecer um pouquinho mais da rotina de trabalho com os cães farejadores. Com o auxílio dos policiais, a Isa viu de perto o trabalho do Bud, do Sherlock e do Koda. Depois de aprender as técnicas, Isa passa a missão para os policiais de 4 patas, que de prontidão encontram as drogas nos recipientes corretos. Experiência válida para quem aprende e para quem ensina. Que a gente consiga aproximar, né, o jovem, o adolescente da polícia e conscientizá-los, né, através do nosso trabalho, do efeito negativo da presença da droga entre eles. Além da Isa, mais 3 adolescentes também foram premiados, com o 2º, 3º e o 4º lugar, que foi o da Raíssa, aluna da escola Professora Marina Martins de Souza. Assim como a Isa, a Raíssa gostou da experiência e já sabe o que quer para o futuro. Eu quero ser policial, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto de justiça, porque no mundo hoje acontecem muitas coisas erradas e as pessoas acabam saindo impunes. Então eu quero colocar as coisas certas nos lugares certos e fazer com que as pessoas se sintam seguras. Raíssa também deixa a mensagem. Não importa ganhar em primeiro lugar, o que realmente vale a pena é não deixar de tentar conquistar os sonhos e, é claro, espalhar o bem. E os meus colegas que não ganharam, eles não podem parar de escrever, porque todo mundo naquela sala tem um potencial e eles são todos meus amigos, eu gosto muito deles. 10 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em acidentes nas rodovias federais e estaduais no feriadão de Finados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 80 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante e 162 veículos com irregularidades foram recolhidos. 5 pessoas morreram em 3 acidentes graves e 46 pessoas ficaram feridas em 28 acidentes nas rodovias federais gaúchas durante o feriadão de Finados. Um dos acidentes aconteceu em Eldorado do Sul, na tarde deste sábado, no quilômetro 104 da BR-290, próximo à Ponte do Jacuí. 3 pessoas, sendo um homem, uma mulher e uma criança, morreram. As vítimas ainda não foram identificadas. Nas estradas estaduais foram 59 acidentes, 62 pessoas feridas, 5 pessoas mortas e mais de 5.000 motoristas autuados. Um dos acidentes foi na cidade de Brochier, na região metropolitana. Um carro saiu da pista e bateu contra um poste. O condutor de 33 anos morreu na hora. Outros acidentes com mortes foram registrados em São Vendelino, São José do Ouro e Ibirubá. 74,4% da obra da Ponte do Guaíba está concluída, segundo o dado divulgado nesta segunda-feira pelo Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes. O divulgado pelo DENIT mostra o andamento das obras. 3 etapas estão mais avançadas. A interseção da Freeway, que atingiu 83,03% de conclusão. Os vãos centrais da ponte, que está 75% finalizado. E a elevada, pesada e leve, que são outras estruturas que fazem parte do corpo principal da ponte, que está 94,08% pronta. O DENIT pretende liberar o trânsito em parte da travessia, mas isso depende da agilidade das primeiras famílias realocadas, que fecharam acordo com a autarquia. A entrega de parte da ponte deve acontecer somente entre janeiro e fevereiro de 2019. Neste momento, tempo bom aqui em Porto Alegre, 21 graus é a temperatura. No próximo bloco, você vai ver como foi o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O Jornal da RDC volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC.
Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo nosso Facebook, YouTube e Twitter, RDC-TV Digital. Não esqueça também de seguir a nossa emissora no Instagram, onde nós compartilhamos diariamente fotos e também vídeos dos nossos bastidores. Este domingo foi marcado pela prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 5 milhões de brasileiros realizaram a prova sonhando em obter uma vaga na universidade. Em todo o país, o percentual de ausentes chegou a 24,9%, o menor desde 2009. Aqui no Rio Grande do Sul, quase 63 mil alunos não fizeram a prova, o equivalente a 25,8% dos inscritos. Muitos estudantes chegaram cedo no local de prova para não perder a chance de fazer o Enem 2018. E faltando algumas horas para entrar nas salas de aula, para alguns era momento de revisar conteúdo, dando aquela última olhadinha nas anotações. Tem que dar uma lida na revisão, na redação, tem que revisar, não adianta, né? E não dá para ficar nervoso, né? É impossível, mas tem que controlar o nervosismo, não tem como, não tem outra coisa a se fazer. Outros já aproveitaram para relaxar, seja em uma rede, escutando uma música, conversando com os colegas e até mesmo se alimentando, para encarar 5 horas e meia de prova, que exige muita concentração e atenção nas questões. Tentando descansar sempre, estudando, focando nas matérias que normalmente sempre caem. Ele é uma prova bem previsível até. As matérias são quase sempre as mesmas. Os professores de cursinhos ficam reunidos para ajudar e tirar qualquer dúvida que possa surgir na hora. Mas o certo mesmo é que vai bem quem se dedicou durante o ano todo. Para aprender não adianta mais. Se o aluno se sente mais seguro dando uma última olhada, ele deve... porque isso é muito pessoal. Não existe uma fórmula pronta. Agora tem aluno que se não fizer nada nessa hora, ele vai ficar nervoso porque ele vai achar assim, eu não estou olhando nada. Por outro lado, outros alunos olhando, eles vão ficar desesperados porque, eu não revisei isso. Gente, o que era para aprender, vocês já aprenderam. O máximo é tu ficar um pouco mais seguro se tu conseguir olhar alguma coisa, mas não que exista especificamente um tema para olhar nesse momento. Geralmente ficamos aqui que é para tranquilizar os estudantes, para dar aquela última dica para aqueles alunos que às vezes não estão tão seguros, que querem mais algo de última hora, querem saber mais alguma coisa, e sempre a gente está aqui trabalhando em prol deles, em prol da aprovação. É difícil manter o estudo com colégio, cursinho, então foi bem cansativo assim durante o ano, mas acho que estudei bastante, eu estudo lá no Tiradentes, eles preparam a gente lá também. Então acho que estou preparado, os professores deram um baita suporte, avisaram como ia ser a prova, como ia ser as questões, o que fazer em ordem, primeiro a redação, depois faz as questões mais fáceis, por último deixando passar a redação a limpo, as questões mais difíceis. E acho que estamos bem para a prova. E no meio de toda essa garotada que está terminando o colégio e ainda precisa definir o futuro, também fizeram a prova neste domingo alguns mais experientes, movidos a desafios. Comentei inclusive com a minha filha quando eu estava saindo de casa que talvez eu fosse a única na sala de cabelo branco, mas eu já tenho formação, me formei há quase 40 anos atrás na Universidade Federal de Pelotas, na área de artes, e hoje o meu sonho é fazer Libras, então a linguagem brasileira de sinais, e como tem na URGS, então pensei esse ano em fazer o vestibular, fazer o Enem para depois me candidatar a uma vaga. Eu tenho 4 filhos, então agora que a coisa está mais leve um pouquinho, então eu tô voltando para ver se consigo uma oportunidade na faculdade. Essa é a ideia. Só no Rio Grande do Sul, 243.300 pessoas se inscreveram no Enem. E neste domingo, os testes foram de linguagens, com questões de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. E ciências humanas, com questões de história, geografia, sociologia e filosofia. Além, claro, da temida redação. É certo que o tema sempre tem uma abordagem social, uma abordagem problemática social. A tendência é abordar um grupo social que não seja tão ideológico assim, por exemplo, como jovens, mercado de trabalho, inclusão digital dos idosos, uma coisa mais desideologizada possível. E para se hidratar durante a prova, a garrafinha de água era a companheira. Alguns ganharam até uma massagem para se tranquilizar.
Mas não dá para esquecer que o que está em jogo é um sonho. Espero conseguir passar esse ano, se Deus quiser. Vou tentar para medicina. Tô bem nervosa, mas se Deus quiser eu vou conseguir passar. E neste primeiro dia de Enem também começou o horário de verão. Por isso era preciso se programar bem para chegar no horário certo. Mas como todos os anos, faltando 1 minuto para fechar os portões, foi aquela correria. E mesmo assim, teve gente que ficou para o lado de fora. Eu cheguei lá embaixo e ela falou que era aqui em cima que olhou o papel. Que a gente não conhece aqui direito a escola, que é a faculdade. E ele tá chegando aqui 1 minuto. Quando eu tava chegando aqui, ele fechou. Errado, eu quero abrir isso aqui. Que a gente deu comércio, a gente fechou rapidinho. Deixei minha esposa ali na FAPA ali, que ela vai fazer também. Eu cheguei aqui, ele fechou na hora. Eu exijo respeito, que abra o portão, porque eu sou cidadão de bem aqui. Além do Francisco, outros estudantes também perderam a oportunidade neste ano. Tava chegando ali, daí quase fui roubado, daí eu saí correndo. E mesmo assim não consegui chegar a tempo, mas fazer o quê? Faz parte. Fazer o quê? Não consegui chegar a tempo. Devia ter pegado o ônibus mais cedo, eu acho. De repente nem essa função de ter quase sido assaltado, de repente teria evitado isso também. Mas a vida que segue. No domingo que vem, os estudantes devem responder questões de matemática e ciências da natureza. Mercado de trabalho. Nesta terça-feira, o Cine Municipal fará o encaminhamento para os interessados em 19 vagas de trabalho. Há oportunidades para 14 áreas, com destaque para mecânico de automóvel com 3 vagas. Os interessados devem comparecer à unidade do Cine, localizada na esquina das avenidas Mauá com a Sepúlveda, no centro histórico aqui de Porto Alegre. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O juiz federal Sérgio Moro, titular da 13ª Vara de Curitiba, entrou em férias nesta segunda-feira e se afastou dos processos da Operação Lava Jato. Em documento encaminhado ao Tribunal Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre, o magistrado comunicou formalmente que aceitou o convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, para assumir o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. No documento, Moro também adiantou que vai pedir exoneração da magistratura. Sérgio Moro foi responsável por condenar o ex-presidente Lula por corrupção passiva, no caso do triplex do Guarujá. A juíza Gabriela Hard fica no cargo de Moro até que o TRF4 defina o magistrado que vai assumir, então, os processos da Operação Lava Jato. Aliás, o programa Cruzando as Conversas desta segunda-feira vai discutir se, ao ter aceitado o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro colocou em xeque ou não o trabalho que fez na magistratura. O jornalista Cláudio Andrade será o mediador deste debate, que começa logo após o Jornal da RDC. Não perca! Vamos saber como fica o tempo amanhã? Pois é, o tempo fica seco e o calor continua nas principais regiões aqui do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Porto Alegre terá máxima de 30 graus à tarde, com predomínio de sol durante todo o dia. Pela manhã, a temperatura é amena, 17 graus. Mas em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o tempo fica nublado, com algumas aberturas de sol. A temperatura varia entre 16 e 27 graus. A terça-feira será de sol entre nuvens nas cidades de Erechim, no noroeste, Pelotas, no sul, e Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Em Erechim e Pelotas, a temperatura varia entre 18 e 25 graus. E em Uruguaiana, a mínima é de 18 e a máxima chega aos 26 graus. João Batista Filho já está aqui conosco para atualizar o dia da dupla Grenal. É isso mesmo, JB, boa noite. Tudo bem, boa noite, Fábio, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É verdade, eu começo falando sobre o Internacional, que venceu ontem, teve uma vitória importantíssima no estádio Beira-Rio. E quem atualiza as informações, ou pelo menos o dia do Internacional, é o repórter Pedro Oliveira. O grupo do Inter recebeu folga nessa segunda, depois da vitória de virada por 2-1 contra o Atlético Paranaense, ontem no Beira-Rio. Rafael Conceição abriu o placar para o Atlético. Rodrigo Moledo, que tinha desviado no gol do Atlético, empatou para o Inter. E na virada polêmica, Rossi sofreu um pênalti duvidoso e D'Alessandro virou.
Com a vitória, o Inter fica em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e a 5 pontos do líder Palmeiras. Temos 6 jogos, mas temos que pensar jogo a jogo. Não adianta a gente pensar nos 6 jogos, temos que pensar no Ceará agora, focar no Ceará, em todos os detalhes, para a gente poder buscar uma vitória lá. Tá aí o Leandro Damião, jogador do Internacional. E a verdade é a seguinte, o Inter dessa vez foi beneficiado pela arbitragem, ficou claro isso, ficou nítido, cristalino, mas é aquele famoso a banca paga e recebe. Contra o Vasco tinha sido prejudicado. Cabe à direção saber lidar com isso, eu acho que o Inter sabe lidar, acabou pressionando um pouquinho a arbitragem até para dar uma satisfação para o seu torcedor. Mas a questão é, o Inter ainda está na disputa do título brasileiro. Eu, sinceramente, não acredito. Acho que o Inter não vai conseguir, o título fica mesmo com o Palmeiras. Mas a campanha é maravilhosa e uma vaga na Libertadores, direta, como o segundo colocado, que dá dinheiro e prestígio também, é mais do que bom para esta temporada. O Grêmio também precisa confirmar a sua vaga direta na Copa Libertadores da América. E a gente vai saber sobre o dia do tricolor com o repórter Guilherme Paz. Na tarde do último sábado, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Placar de 1-0 com gol de Jeromel. Com a vitória, o time volta a brigar pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Com 55 pontos, está a 2 pontos do quarto colocado São Paulo. O elenco ganhou folga no dia de hoje e se reapresenta amanhã à tarde, onde começa a se preparar para o jogo contra o Vasco, no próximo domingo, às 17 horas na Arena. Maicon e Kahneman devem estar de volta. Luan, lesionado, ainda tem a presença incerta. A gente tem um jogo direto ainda contra o São Paulo, então a possibilidade é grande de G4. É um momento que eu faço até um apelo para o torcedor que vibrou, comemorou com a gente durante esses 2 anos, então são 7 jogos que eu peço para que eles abracem a nossa equipe, para que a gente termine essa competição no G4 e a gente depende muito deles. A gente sabe que acaba sendo um momento difícil o que aconteceu, mas tem que levantar a cabeça, a nossa equipe é uma equipe de jogadores vencedores. Tá aí, Paulo Vitor, goleiro gremista, conversando conosco. O Grêmio que volta amanhã tem ainda a possibilidade, é difícil, o São Paulo é um adversário importante, mas o time paulista, o São Paulo pega o Corinthians, na arena do Corinthians na próxima rodada. Então, basta o Grêmio fazer a sua parte que, olha, acho que tem tudo para conseguir pelo menos uma vaga direta na Libertadores. Quer saber o quanto isso é importante? A pré-Libertadores começa dia 6 de fevereiro. Dias antes, 10, 15 dias antes do Grêmio começar o Campeonato Gaúcho. Se for direto na vaga de grupos, o Grêmio começa só dia 6 de março. Tem um mês a mais para se preparar o tricolor, então é fundamental, Fábio, conseguir o 4º lugar pelo menos. Tá certo, JB, muito obrigada. Obrigado você de casa que nos assistiu nesta segunda-feira. Fique agora com o programa Cruzando as Conversas. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite.